Você já se perguntou o que aconteceria se alguém te paralisasse completamente, deixando a sua mente funcionando e te forçando a encarar os seus piores medos? Em Não Se Mexa, da Netflix, uma vítima luta contra um psicopata enquanto está completamente presa dentro do seu próprio corpo. Mas será que esse filme consegue entregar um thriller memorável ou só mais uma tensão passageira? Hoje vamos explorar o final, os simbolismos e tudo mais sobre esse novo suspense. Não Se Mexa é um thriller psicológico produzido por Sam Raimi que gira em torno de Iris, uma mulher em luto, e Richard, um manipulador carismático que revela o seu lado mais sombrio de maneira perturbadora. Mas o que está por trás das escolhas desse filme? E qual a mensagem final ele tenta transmitir? Eu vou te contar. A trama de Não Se Mexa começa com Iris, uma mãe devastada pela perda recente de seu filho pequeno. Para enfrentar os seus demônios, ela decide visitar o local do acidente, um penhasco isolado em uma floresta remota. Logo nos primeiros minutos, o filme estabelece um clima claustrofóbico e tenso, explorando a dor profunda de Iris e a sua tentativa de encontrar alguma forma de redenção ou de alívio para o seu sofrimento. No meio da sua tristeza, Iris conhece um estranho misterioso chamado Richard, interpretado por Finn Wittrock. À primeira vista, ele parece ser um bom samaritano, mas essa ilusão se desfaz rapidamente quando Richard mostra suas verdadeiras intenções. Após uma breve conversa desconfortável, Iris é atacada e drogada, acordando horas depois no carro de Richard. Ele injetou nela uma substância que, em 20 minutos, a deixará totalmente paralisada. O que se segue é um jogo de gato e rato, onde Iris luta desesperadamente pela sua vida enquanto enfrenta a sombra da sua própria culpa e arrependimento. Não Se Mexa é um filme com uma premissa interessante e momentos de grande tensão. A atriz Kelsey Asbill se destaca ao transmitir a fragilidade emocional de Iris, criando uma protagonista que desperta empatia e desconforto ao mesmo tempo. Já Finn Wittrock dá vida a um vilão sinistro e perturbador, elevando o nível da ameaça do filme. Porém, o longa acaba tropeçando em alguns pontos. Tem momentos em que o roteiro força demais para manter o conflito entre os personagens, gerando situações bastante irreais e incoerentes, como a insistente incapacidade de Richard em finalizar as suas ações violentas, mesmo quando poderia. Além disso, existem momentos de diálogo entre Richard e Iris que não parecem naturais, e os personagens secundários são só um pano de fundo para o confronto principal, não sendo realmente bem aproveitados na narrativa. Apesar dessas falhas, o filme ainda é uma boa pedida para quem gosta de um thriller psicológico. A trama não é revolucionária, mas entrega um suspense sólido sem prometer mais do que pode entregar. Mas não espere que esse filme deixe uma marca duradoura. É o tipo de filme que te prende durante a sessão, mas que logo depois pode se tornar apenas mais uma experiência passageira. O filme começa invertendo a nossa perspectiva, com o plano de um penhasco visto de cabeça para baixo. Esse enquadramento é uma metáfora direta para o mundo de Iris, que foi devastado pela morte do seu filho. Ela não só perdeu o sentido da vida, mas carrega consigo um sentimento de culpa esmagador. Até o nome dela faz alusão à parte do olho que controla a luz, e a sua jornada é uma luta para deixar a luz, simbolizando a esperança, entrar na sua vida novamente. Logo no início, vemos Iris como uma mulher isolada, que planeja tirar a própria vida para se reunir de forma trágica com seu filho falecido. Ela carrega um barco vermelho, um dos brinquedos do menino, um símbolo da incapacidade de Iris de deixar o passado para trás. Porém, quando ela encontra Richard, essa tragédia pessoal se transforma em uma luta literal pela sobrevivência. Richard revela que seu nome real pode não ser esse. Ele se apresenta como Andrew para outros personagens, mantendo a sua verdadeira identidade um mistério. Mas isso é o de menos. Ele é um manipulador com um desejo mórbido de poder e controle, e sua abordagem inicial de bom samaritano é desmascarada rapidamente. Durante o filme, ele conta a história de sua esposa falecida Chloe, o que parece ser o gatilho para suas ações violentas. Ele menciona que após o acidente que a matou, ele ficou completamente imóvel em uma cama de hospital e experimentou algo que ele descreve como uma conexão divina, ou na sua perspectiva distorcida, uma sensação de poder. Esse desejo de reviver a conexão com sua esposa o leva a uma jornada de violência e manipulação, tentando substituí-la por outras vítimas. Na sequência final, Richard leva Iris para um lago onde ela encontra forças para lutar.
Usando o brinquedo do filho como uma ferramenta de distração, Iris consegue pegar a faca de Richard e se defender. Aqui o simbolismo do barco é revelado completamente. Ao abandoná-lo, ela finalmente se livra da culpa e do luto que carregava. O final deixa uma questão em aberto. Iris deixa Richard à beira da morte, mas decide não matá-lo. Isso não é apenas uma escolha prática, mas sim uma maneira de dar a Richard o que ele mais teme: ser capturado e perder a sua filha, a única coisa que ele valoriza. Iris, que começou o filme paralisada pela culpa e luto, termina o filme renascida de certa forma. Não Se Mexa usa seu suspense psicológico para explorar temas de perda, controle e superação. Embora tenha alguns problemas de execução e personagens que poderiam ter sido mais desenvolvidos, o filme ainda entrega um confronto intrigante entre duas pessoas quebradas de maneiras diferentes.